Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Ivan Leite, da disciplina de Ciência, e hoje vamos ter mais uma aula para o nosso pessoal aí do 8º ano. O tema da aula de hoje é eletrodinâmica. Vimos que na aula passada fizemos a introdução sobre eletricidade, falamos aí sobre os tipos de eletrização, né? Eletrização por contato, por atrito, por indução. Vimos também, estudamos também assim o átomo, né, e as suas partículas, que são as partículas subatômicas, os prótons, os nêutrons, os elétrons. Vimos um pouquinho da evolução dos modelos atômicos, porque isso tem a ver com o conhecimento, né, das cargas elétricas e propriamente falando dos elétrons. E hoje a aulinha vai ser voltada para a eletrodinâmica, né, a área da física que vai estudar essa passagem de corrente elétrica, não é? essa condução, esse fluxo de corrente elétrica através de um condutor. Espero que vocês façam um bom proveito da aulinha de hoje e que consigam assim aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês nessa área da ciência, que também é voltada para a área da física. Então, vem comigo para termos mais essa aulinha aí de ciências falando um pouquinho sobre a eletrodinâmica. Então, pessoal, vamos iniciar aí o nosso estudo, né, falando sobre a eletrodinâmica, o ramo da física que estuda os efeitos da corrente elétrica e os circuitos elétricos, ou seja, o movimento constante dessas cargas elétricas. Então, aqui eu tenho uma imagem mostrando um circuito elétrico, logicamente usando alguns símbolos aqui que vocês lá na frente vão aprender mais detalhadamente, mas aqui, ó, simbolizando aí um circuito elétrico, eu vou ter resistência, vou ter aqui um disjuntor, né, com amperímetro, e isso simboliza assim um circuito aqui, é o que exemplifica o estudo, né, da eletrodinâmica. É o estudo desse movimento aqui, ó, constante dessas cargas elétricas dentro desse circuito. E aí a eletrodinâmica, vamos falar um pouquinho da sua história e falar de Alessandro Volta, que viveu por volta de 1745 a 1827. Ele foi um famoso cientista italiano, que ficou mais conhecido por sua invenção, a pilha elétrica. Nasceu em 18 de fevereiro de 1745, na pequena cidade de Como, próximo a Milão, na Itália. Em 1800, quer dizer, por volta do século XIX, ele causou uma enorme agitação no mundo científico quando empilhou discos alternados de zinco e cobre, separando-os por pedaços de tecido embebidos em solução de ácido sulfúrico. Esse aparelho, que produzia corrente elétrica sempre que um fio condutor era ligado aos seus discos de zinco e de cobre das extremidades, passou a ser chamado de pilha de Volta, né? Podemos dizer assim que Alessandro Volta ele revolucionou, porque até então a física ela estava contida dentro de um laboratório, né? O estudo da física estava dentro de 4 paredes, né? E com esse experimento de Alexandre Volta, ele levou a física para fora dessa parede. A física saiu agora de um laboratório e passou a ser utilizada no dia a dia, né? Passou agora a ser exposta para a sociedade, não só para a sociedade civil, mas sim para a sociedade, não só para a sociedade científica, mas sim para a sociedade civil, através do experimento de Alessandro Volta. E o conceito de corrente elétrica. O que seria corrente elétrica? É o fluxo ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas ou o deslocamento de cargas dentro de um condutor, ligado a uma fonte geradora de pilhas, baterias, tomadas elétricas, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Alguém pode estar dizendo assim, professor, o que seria o condutor? Condutor é o que vai conduzir a corrente elétrica. Vou dar um exemplo. Vocês têm aí o carregador do celular e tem o celular. O carregador é conectado na tomada e a corrente elétrica é conduzida através do fio até a bateria do celular. Esse fio que vai conduzir essa corrente é chamada de condutor. Aqui eu tenho o exemplo de 2 condutores, mostrando aqui o movimento ordenado, né, da corrente elétrica, e aqui mostrando o movimento desordenado dessa corrente. E aí, de acordo com o estudo da corrente elétrica, podemos ter aí 2 tipos, né? A corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. A corrente elétrica contínua é aquela na qual os elétrons são forçados a deslocar-se em sentido único. Isso não significa, entretanto, que todos os elétrons estejam movendo-se ordenadamente.
pois, na realidade, o movimento das cargas elétricas é bastante caótico e lento. Correntes contínuas constantes, quer dizer, a ACC, é considerada constante quando sua intensidade de sentido não se altera com o passar do tempo. É comumente encontrada em pilhas e baterias. A correntes contínuas constante, a CC, que também pode ser chamada de DC, é considerada constante quando sua intensidade de sentido não se altera, como vimos aí no slide anterior. É comumente encontrada nas pilhas e baterias. Aqui eu tenho um gráfico mostrando a corrente contínua. Veja que aqui eu tenho a intensidade e aqui eu vou ter o tempo. E essa intensidade ela não varia de acordo com o passar do tempo. Isso é um gráfico que mostra a corrente contínua. Aqui eu tenho uma imagem mostrando uma pilha, né? Polo positivo, polo negativo. E aqui eu tenho, ó, a corrente constante, né? Saindo no fluxo direcional. Então essa corrente recebe aqui o fechamento. Aqui eu posso dizer que tem um pequeno circuito elétrico, né? Eu tenho aqui a minha fonte geradora de eletricidade, que é uma pilha, alimentando aqui o meu aparelho que serve de elemento na utilização aqui dentro desse circuito. Corrente elétrica alternada, ou AC, é a corrente elétrica na qual a intensidade e a direção são grandezas que variam ciclicamente, ao contrário da corrente contínua, DC ou CC, que tem direção bem definida e não varia com o tempo. Em um circuito de potência de corrente alternada, a forma das ondas mais utilizada é a onda sinoidal. No entanto, ela pode se apresentar de outras formas, como por exemplo, a onda triangular e a onda quadrada. Eu tenho aqui um gráfico, né, gráfico da intensidade da corrente alternada em função do tempo. Então aqui eu tenho a intensidade e aqui eu tenho o tempo. E veja que a minha corrente ela alterna, né, de forma aqui ó, senoidal. Essa alternância é o que caracteriza a corrente elétrica alternada. Aqui eu tenho um amperímetro, que também é chamado de multímetro, um aparelho utilizado para se medir a intensidade da corrente elétrica. Circuito elétrico é uma ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores, feita por meio de fios condutores, formando um caminho fechado que produz uma corrente elétrica. Então, de acordo com o meu circuito elétrico, eu posso ter ele de duas formas, um circuito elétrico fechado e um circuito elétrico aberto. Veja que esse circuito ele é o mesmo, né? Ele é idêntico. O que vai diferenciar? Vai diferenciar que aqui eu tenho uma chave fechando o meu circuito e aqui eu tenho uma chave abrindo o meu circuito. Quando essa chave, que a gente chama no dia a dia de interruptor, de disjuntor, de fusível, ela está fechada, eu tenho um fluxo de corrente contínua passando, né? Então aqui eu tenho um polo negativo alimentando um lado, uma extremidade da lâmpada, e aqui eu tenho um polo positivo fechando assim esse circuito, ó, e a lâmpada automaticamente acendendo. Professor, no nosso dia a dia, onde é que nós conseguimos encontrar isso? Na nossa residência, quando se chega o período noturno, né? Então a gente vai lá, ó, a chave de interruptor que estava aberta, que costumamos chamar de desligada, ligamos ou fechamos, e aí a corrente ela fecha o seu circuito e a lâmpada acende. E o oposto disso é quando amanhece, né? A gente vai lá e muitas vezes eu vou desligar o disjuntor, vou desligar o interruptor. Na realidade, o que é que a gente está fazendo? Estamos abrindo o circuito. Então, na medida que a gente abre esse circuito, a gente corta o fluxo de transmissão da corrente elétrica, impedindo que ela siga assim o seu caminho e automaticamente essa lâmpada, ó, ela se apaga, indicando que o meu circuito elétrico agora ele foi aberto, a chave ela foi aberta. E para calcular a intensidade da corrente elétrica, que é representada pela letra I, na seção transversal de um condutor, se considera um módulo da carga que passa por ele em um intervalo de tempo, ou seja, I, que significa a intensidade da corrente elétrica, para ser calculado, pegamos aí a quantidade de carga elétrica em colombos e dividimos pelo intervalo de tempo em segundo. Professor, se esse tempo aqui tiver em minuto, eu vou ter que transformar em segundo, lembrando que 1 minuto tem 60 segundos. Professor, se esse tempo tiver em hora, tenho que transformar ele em segundo, lembrando-se que em 1 hora tem 60 minutos e tem 3.600 segundos. Vamos aqui ver esse exemplo, né? Qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor
onde o fluxo de elétrons transporta uma quantidade de cargas de 25 coulombos, representado pela letra C, em um intervalo de tempo de 5 segundos. Vamos para o lado bom da questão. O meu tempo já está aqui, ó, em segundo. O que é que a questão pede? A questão pede aqui, ó, a intensidade da corrente elétrica. E para eu encontrar isso aí, o que é que eu preciso? Eu só preciso pegar a minha carga elétrica e dividir pelo tempo gasto. Então eu tenho aqui, ó, a minha intensidade da corrente elétrica, representada aí pela letra I, ela vai ser igual a meu ΔQ, que é a minha carga elétrica, dividido agora pela minha intensidade da corrente, ou pelo meu tempo em segundo, totalizando aí 25 dividido por 5 igual a 5. Então vamos tentar fazer isso aqui, né? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a minha intensidade da corrente elétrica, letrinha I, vai ser igual a minha quantidade de carga elétrica, que é representado em ΔQ, dividido pelo meu tempo em segundo, que é o meu ΔT. Substituindo isso aqui, quem é ΔQ? ΔQ é minha carga elétrica, que é igual a 25. E quem é o meu tempo? O meu tempo é 5 segundos. Professor, o tempo já em segundo, preciso fazer alguma coisa? Não, ele já está na unidade que nós precisamos. Então, 25 dividido por 5 vai ser igual a 5. Como estamos tratando de intensidade de corrente elétrica, vai ser 25 amperes. Resolvi assim a minha questão. E agora alguns efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica é capaz de produzir diversos efeitos quando conduzida através dos corpos. Entre eles podemos destacar efeitos térmicos, efeitos químicos, efeitos magnéticos, efeitos fisiológicos e efeitos luminosos. Os efeitos térmicos, né? Quando a corrente elétrica atravessa algum meio que apresente resistência elétrica, as colisões entre os elétrons e os átomos do condutor fazem com que ocorra um grande aquecimento. Professor, vamos para um exemplo prático. Vamos lá, resistência de um chuveiro elétrico, né? A resistência, ele é um resistor, ela vai resistir à passagem da corrente elétrica, por isso ela vai ter um efeito térmico. Consequentemente, a água que vai estar passando por aquela resistência vai aquecer. É por isso que a água no chuveiro elétrico ela sai aquecida. Não é efeito químico. Algumas reações químicas podem ser induzidas ou até mesmo catalisadas quando ocorre na presença de correntes elétricas. Exemplos aqui temos a hidrólise da água, né? Vocês sabem que a água ela é formada por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. A nossa famosa molécula da água, desculpe aqui, ó, H2O. Então, para que essa molécula seja quebrada, se induzimos nela corrente elétrica, vamos ter a hidrólise, separação de átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Efeitos magnéticos, né? A passagem de corrente elétrica em condutores faz com que um campo magnético surja ao seu redor. Temos a exemplo aí os ímãs, né? Temos a exemplo também o campo magnético que passa ao redor de um condutor. Então, quando a gente usa uma caneta teste, que eu já falei para vocês em aula passada, né? A gente consegue só aproximando a caneta próximo de um condutor, quando ele está eletrizado, a caneta detecta através de quê? Através desse campo magnético que circula, né? O funcionamento de um motor elétrico, o funcionamento de um motor de um liquidificador, de uma furadeira elétrica, de uma esmerilhadeira, de uma maquita, ele funciona como? Ele funciona através desse campo magnético aí, ó, que é criado, e ele faz com que esse motor ele comece a dar volta em torno dele mesmo, né? Então, isso são efeitos magnéticos, né? Efeitos fisiológicos. Quando a corrente elétrica passa através dos seres vivos, seus músculos podem sofrer contrações fortes. Alguns valores de corrente elétrica são potencialmente fatais. Exemplo disso aqui, professor, é aquele choque que é dado na pessoa quando tem uma parada cardíaca, né? A pessoa foi lá, ó, sofreu uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, então os médicos vão ligar aqueles eletrodos e dar aquele choque forte, né? Aquele posicionamento daquela corrente elétrica, com o intuito do coração voltar à sua contração, já que ele é um órgão que tem contração involuntária. Então ele precisa ser agora
como assim, estimulado a voltar a se contrair, a se relaxar, voltar a bater. Através de quê? Através de efeitos fisiológicos da corrente elétrica. E os efeitos luminosos são os mais comuns. A exemplo, temos aí, né, quando a corrente elétrica ela atravessa certos tipos de gás ionizado, como aqueles que são empregados nas lâmpadas fluorescentes. Não é a lâmpada antiga, aquela lâmpadazinha de tungstênio, né, que vocês costumavam ver. Hoje não numa frequência tão grande, né? Temos lá filamento de tungstênio, ó, que ao passar a corrente elétrica por ele, ela vai o quê? Ela vai aquecer e acender. Tenho nessa lâmpada um exemplo de efeitos luminosos e tenho nessa lâmpada também exemplos de efeitos térmicos, porque ela tanto clareia como aquece. E aí tensão elétrica, denotada por ΔV, né? V vem de voltagem, homenageando aí o nosso físico italiano, Alessandro Volta, né? Também conhecido como diferença de potencial, ou DDP, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou a diferença em energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Sua unidade é medida em volt. Vocês querem que vocês frisem bem isso. O DDP ele é igual a U, ele é representado pela letra U. O meu diferencial de potencial em uma questão pode estar representado lá pela letra U. Ou voltagem, letra V. Um aparelho que tem tantos volts, eu estou falando de quê? Estou falando de DDP, de diferencial de potencial. Então aqui também resistência elétrica, né? A capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Seu cálculo é dado pela primeira lei de Ohms e segundo o Sistema Internacional de Medida, o SI, ou de Unidade, o SI, ela é medida em ohms, né? A fórmula, a resistência elétrica é medida em ohms, representada aqui por esse símbolo parecendo uma ferradura. Seu cálculo é feito através da seguinte fórmula, que corresponde à primeira lei de Ohm. Resistência é igual a U, que é o DDP, dividido por I, que é a intensidade da corrente elétrica. O mesmo que o meu DDP é igual à minha resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Aqui, ó, R significa resistência elétrica, U, diferencial de potencial, o DDP, e I, a intensidade da carga elétrica. Aqui eu tenho uma imagem mostrando uma resistência, né? Essa resistência serve para aquecer a água, né? Aqui eu tenho outra imagem de uma resistência, geralmente de chuveiro elétrico. E aqui eu tenho dois símbolos de resistência dentro de um circuito elétrico. Aqui eu tenho resistência 1 e resistência 2. E aqui eu tenho mais um exemplo, né, de uma questão trazendo aí, envolvendo cálculos para que a gente possa calcular a resistência, né? Um circuito ilustrado ao lado, que é esse circuito aqui, mostra uma lâmpada de filamento ligada aos terminais de uma bateria de 9 volts. Ó, se é volt, eu estou me referindo a quê? Estou me referindo a DDP. Utilizando o instrumento que mede a intensidade da corrente elétrica, um amperímetro, descobrimos que o circuito é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Olha a intensidade da corrente elétrica aqui, ó, 2 amperes. Aplicando a lei de Ohm, calcula-se a resistência elétrica do filamento da lâmpada. Vamos lá, ele pede para quê? Para que a gente possa calcular aí a resistência. Vimos aí que a fórmula da resistência é igual ao meu DDP dividido pela minha intensidade da corrente elétrica. Então aqui eu tenho, ó, DDP igual a R vezes I. Quem é DDP? 9, tá aqui, ó, a questão trouxe isso aqui, 9 volts. Quem é R? É a resistência, é o meu X da questão. E quem é I? É a intensidade da corrente elétrica, que no caso aqui é 2 amperes. Quem está multiplicando passa dividindo, então isolando o R aqui, ó, eu vou ter U, que é 9, dividido por I, que é 2. Então isso aqui ficaria assim, né? Minha resistência é igual a 9 dividido pela minha intensidade, que é 2. 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Como eu estou falando de resistência, eu vou ter aqui, ó, 4,5 ohms. Então, isso aí eu achei a minha resistência, né? Baseado nas informações que a questão me trouxe. Um DDP de 9 volts e uma intensidade de corrente elétrica de 2 amperes. E alguns componentes dentro do circuito elétrico. Aqui temos os resistores, que são componentes eletrônicos que resistem à passagem da corrente elétrica quando inserimos um resistor em um circuito elétrico.
Então aqui eu tenho um símbolo de um resistor e aqui eu tenho um resistor. Os capacitores, a função mais básica do capacitor é de armazenar cargas elétricas em seu interior. Então eu tenho aqui o símbolo e eu tenho aqui a imagem do capacitor. Os geradores são dispositivos capazes de transformar energia química, cinética, potencial gravitacional e outras. Então, o que é que um gerador faz? Ele converte a energia, ele transforma a energia. Então, a energia hidrelétrica, professor, como é que conseguimos tirar energia elétrica de energia hidráulica, né? Ele tem lá, ó, uma barragem, um potencial, energia gravitacional potencial. Essa água, após abrir a comporta, ela tem queda livre e aí ela vai fazer a turbina rodar, né? Então, eu vou transformar agora em energia cinética e o gerador pega essa energia cinética e converte ela em energia elétrica. Então, isso é a função do gerador. E os indutores, que são dispositivos eletrônicos capazes de armazenar energia em forma de campo magnético. Temos aí os indutores dentro das TVs antigas, né, que chamavam de playback, né? A pessoa desliga uma televisão, tem que esperar um tempo porque o playback guarda energia. Ela mesmo estando desligada, a pessoa pode levar um choque. Na realidade, o que tinha ali era um indutor, né? Ele armazenava a energia em forma de campo magnético. Aqui eu tenho um símbolo e aqui eu tenho a imagem de alguns indutores. E aí, pessoal, a aulinha que eu tinha reservado para vocês de hoje era essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que ela venha contribuir aí para o aprendizado de vocês. Lembrando que para a turminha aí da Escola Vinícius de Moraes, essa aula foi tirada do capítulo 8 do nosso livro didático. Vou deixar aí para vocês as atividades que estão lá na página 131 ou 132 e 133 para que vocês possam estar respondendo e assim colocando em prática aquilo que vocês aprenderam, tá ok? Um forte abraço, um cheiro bem grande no coração de vocês e até a nossa próxima aulinha, se assim Deus nos consentir. Um beijo bem forte no coração de cada um e meu muito obrigado.